Antes de passar a palavra ao Dimitri, eu gostaria só de parabenizar, né, a iniciativa da profissão do serviço social, e especialmente ao Conselho Federal do Serviço Social, que reconheceu, né, nos últimos dias o nome social do assistente social travesti ou transexual no seu dia de trabalho, né, no seu cotidiano de trabalho. Então, é um avanço aí para a categoria profissional. Parabéns a todos nós. Dimitri Salles. Alô, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a oportunidade que a gente está dialogando aqui, quero cumprimentar o Vanderlei e o Cláudio. São pessoas que a gente já se conhece, são amigos. Quero dizer ao Cláudio que o senhor falou muito boa. Parabéns. E tinha sido pedido para eu dialogar um pouco sobre a questão do direito e o enfrentamento à homofobia. E aí eu fico pensando qual é o papel do direito na nossa sociedade. A que serve o direito? E isso me faz voltar um pouco no tempo para tentar entender como esse direito ele foi pensado, formulado, como é que ele dialoga com a sexualidade humana. E é um pouco disso que eu queria refletir com vocês. Se a gente for voltar para a formação do Estado moderno, lá para as revoluções liberais, aquele mesmo momento em que se formavam os Estados, tal qual como concebemos hoje, havia uma profunda transformação, que saiu uma revolução no paradigma científico. Antes, a forma de pensar a humanidade, de responder aos anseios, às inquietações, às dúvidas, se davam apenas no prisma intuitivo. Eram as religiões que controlavam a verdade, que diziam o conhecimento, que diziam a ciência. As religiões não, diga-se, a religião católica, a detentora, enquanto instituição política, a detentora da verdade absoluta. O processo de questionamento das verdades dogmáticas, com Galileu Galilei, com Isaac Newton, sobretudo com René Descartes, vai provocar uma profunda transformação no pensamento científico, que vai contribuir para uma transformação também nas estruturas sociais e políticas. Ora, se no primeiro momento a ciência era plasmada, pensada a partir do viés da intuição, do dogma religioso, no segundo momento, com as transformações paradigmáticas, se transfere da mão da igreja para a mão da ciência, para a mão do pensamento científico organizado, metodologicamente organizado, respondendo aos anseios, às inquietações humanas e também às explicações dos fenômenos naturais. E nesse momento em que se tira da intuição e passa para a razão o domínio da ciência, se transfere para aquele conhecimento, para aquele ramo científico que detinha a possibilidade de explicar os fenômenos naturais, aqueles que não dependiam da intervenção humana, se transfere para essa ciência quase que a primazia sobre todas as outras ciências. Qual é a ciência escolhida? A biologia. É a biologia que vai estudar os fenômenos naturais. É a biologia que vai interpretar por que o organismo ele tem dada certa reação, se eu como alguma coisa estragada, o que vai acontecer, como eu posso remediar. É a biologia que vai interpretar os fenômenos, utilizando-se do método pensado por René Descartes, o método em que fracionava o todo nas suas partes. E a biologia vai conseguir responder de forma precisa às inquietações da ciência. Portanto, ela passa a gozar de um pressuposto de validade quase que absoluto. Os postulados da biologia são quase que irrefutáveis. Aquilo que está explicando o que é o dado natural, o que independe da intervenção humana, ele passa a ser um dado irrefutável. O direito, nesse processo de transformações quase que absolutas de todas as estruturas sociais, em que o Estado também se transforma com as revoluções liberais, em que a ideia da igualdade é levada ao posto supremo da ordem jurídica, uma igualdade meramente formal, uma igualdade que reconhecia todos iguais perante a lei, ponto. O direito passa a ser um instrumento que o Estado se utiliza para estabelecer uma ordem, a ordem nascida das revoluções. A palavra Estado, por outro lado, vem do latim status, aquilo que não se move.
Aquele modelo político nascido das revoluções precisava ficar estabilizado. Não poderia dar revolução, que custou muito para acontecer, séculos para acontecer. Não poderia dela nascer outras revoluções. Era preciso estabelecer uma ordem, a ordem burguesa. Era a ordem que nasceu das revoluções. E o direito, portanto, se prestou a estabelecer a ordem. Para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de direito, o papel dele, ele sempre se prestou a estabelecer certos padrões de conduta. Que eu digo direito penal. Tudo aquilo que não é chancelado, que não é tutelado pelo direito, e que é cometido contra o direito, existe um código para punir as pessoas. E é o Código Penal. Para punir aqueles que descumprem os postulados jurídicos. Agora vejam vocês. Se a biologia tinha um pressuposto de validade encontrado a partir de uma ciência natural, o direito já não gozava desse postulado. Ou ele se estabelece pela força da espada, colocada sobre as nossas cabeças, com a força do mando jurídico, do comando normativo, e para isso o Estado vai se valer do direito penal, ou o direito se desmonta, e desmonta, portanto, o arcabouço do Estado. Portanto, era preciso encontrar um pressuposto de validade, que garantisse respeitabilidade ao direito. E esse pressuposto foi encontrado na junção ou no diálogo entre o direito e a biologia. Vejam vocês, eu estou sempre falando do direito penal. Kelsen dizia de uma lei fundamental hipotética, uma lei que estava no nosso inconsciente e que nós obedecemos porque era lei. É uma lei que não se concretiza, que não se toca, ainda que alguns tentem levar essa ideia de lei fundamental à Constituição, mas é algo maior, acima da Constituição, como se houvesse um imperativo psíquico coletivo a nos ordenar. Mas isso também não era suficiente. No dado concreto, as pessoas não obedecem meramente o comando por obedecer. É preciso encontrar um fundamento que desse garantia ao direito de que as suas normas fossem fielmente cumpridas. E esse fundamento vai ser tomado emprestado da biologia. Quando o direito passa a dialogar em torno dos postulados biológicos, para que suas decisões jurídicas não sejam contestadas. Um exemplo concreto disso. Diante de uma dúvida penal, prevalece aquele brocádio, aquela regra de que na dúvida pro réu, em dúbio pro réu. Como é que a gente dirime, como é que a gente acaba com as dúvidas do processo penal? Por meio das perícias técnicas. Por meio do estudo da biologia, que nos dá a condição de provar se aquele fato houve ou não. Diante de uma perícia, os argumentos são praticamente todos irrefutáveis, a priori, porque contra fatos sempre há argumentos. Mas a perícia, por exemplo, é o melhor exemplo para mostrar como o direito toma emprestado a biologia para justificar as suas decisões e elas serem cumpridas, sob pena do próprio direito perder a sua eficácia e desmoronar todo o arcabouço estatal, jurídico estatal. E esse diálogo vai também dialogar em torno da sexualidade. O Cláudio já disse aqui um pouco de como a biologia categorizou os seres humanos. Recentemente, numa aula da gente, ele dizia: nós dividimos a humanidade, quase 7 bilhões de pessoas, em dois grandes grupos, o homem e a mulher. O dado que se tem é o dado biológico, a partir da genitália do indivíduo. Tem o pênis, sexo masculino, gênero masculino. Como se o gênero fosse uma construção biológica e não social. Tem uma vagina, sexo feminino, gênero feminino, mulher. E se divide em papéis sociais. Isso é ensinado para a gente indiretamente. Vamos por exemplo que eu acho que mostra bem como isso é ensinado para a gente. Aula de educação sexual, na sala de aula da escola. Onde é que é colocada a disciplina de educação sexual? Na disciplina biologia. Portanto, a gente já pega a sexualidade e já remonta a um dado naturalizado. É um dado natural. Não é uma construção social. Quer dizer, se eu me visto assim ou assado para despertar o tesão no meu companheiro ou na minha companheira, isso é uma construção social, faz parte da sexualidade. Mas nos é ensinado lá na sala de aula que a biologia, que a sexualidade está dentro da disciplina biologia e a gente vai estudar a sexualidade pelo viés biológico. Então a gente aprende, por exemplo, o que é a menarca, que é a primeira menstruação da mulher. A gente aprende, as meninas aprendem quando elas vão menstruar, o ciclo menstrual, sabe fazer a tabelinha, contar direitinho a tabelinha. Eu sempre digo, aprendi lá na aula de educação sexual uma coisa chamada poluição noturna,
que acontece com os adolescentes, quando há um acúmulo de espermatozoides no saco escrotal, o adolescente, durante o sonho, enquanto dorme, tem sonhos eróticos, ele então expele os espermatozoides, tendo prazer noturno. E eu lamento que isso vai só até os 25 anos de idade, poderia ir mais. E eu aprendi isso hoje na aula de educação sexual, na aula de sexualidade. A gente vai aprender o que acontece com o óvulo quando o espermatozoide penetra. E vai acontecer a mitocôndria, aquelas coisas todas. A gente vai entender até o que acontece do primeiro minuto ao último momento, quando a mãe vai dar à luz ao bebê. Os 9 meses. A gente sai quase que um obstetra da sala de educação sexual. E limita-se a esse debate. No máximo, um pouco de prevenção. Com a professora levando uma banana para a sala de aula para ensinar a botar a camisinha. Enquanto isso, a garotada está na internet descobrindo todas as práticas sadomasoquistas. E a professora está lá com a banana tentando colocar com um constrangimento mórbido, né? E com medo dos pais de reclamar, porque a professora está levando essas discussões para a sala de aula, até porque ninguém transa só depois do casamento. Eu, particularmente, eu sou favorável ao sexo antes do casamento. Eu sempre digo isso como uma condição, desde que não atrase a cerimônia, porque às vezes fica muito chato a gente ficar esperando os noivos. Com essa condição, beleza, sexo antes do casamento está tranquilo. A gente não fala na aula de educação sexual, por exemplo, sobre prazer. Orgasmo é uma palavra que a gente não ouve. A gente não é ensinado a tentar encontrar ou buscar ter prazer. A gente não fala para as mulheres sobre o direito ao próprio corpo, a decidir pelo prazer. A gente não fala sobre as diversas formas da expressão da sexualidade. Não vou nem dizer da expressão da sexualidade, da prática sexual. Fica parecendo que é aquela coisa que o Cláudio disse do papai e mamãe. E Deus me livre pensar agora nessa palestra o que pode acontecer entre 4 paredes. A gente não é capaz de imaginar. E nada disso é discutido na sala de aula. A professora então concluiu o seu mistério pedagógico falando de sexualidade para os alunos. Ela foi homofóbica? Não. Até porque ela nem falou disso. De gays, casais gays. Até porque isso existe para fora da sala de aula. Para dentro da nossa sala, não. Ainda essa semana eu recebi um telefonema de uma militante muito preocupada porque ela acompanha os jovens, isso lá no estado do Rio de Janeiro. E numa escola de classe média alta do Rio de Janeiro, tem um instrutor, bonitão, que está lá utilizando-se do seu poder de influência, não sei, com os alunos e levando os alunos para o banheiro para que os alunos gays da escola possam fazer sexo oral nele. E ela estava assustada com isso, porque agora o instrutor estava levando os alunos para casa. Por outro lado, os alunos se sentindo privilegiados, até porque ele era o bonitão da escola. As meninas queriam, mas quem estava levando vantagem eram os meninos gays. A primeira preocupação da gente denunciar esse caso, a primeira preocupação dela, quando me relatou, era o seguinte: os meninos vão perder a confiança em mim. Eu tinha uma preocupação muito maior. Como é que a escola vai lidar com essa questão? Possivelmente vai demitir o cara e vai abafar. E não vai tratar da questão da sexualidade. Não vai enxergar que ali são adolescentes homossexuais que estão vivendo a pleno vapor a sua sexualidade. Muito pelo contrário, vai reprimir. Até porque não pode falar de homossexualidade. Essas coisas não existem no contexto escolar. E não se ensina na escola a ser homofóbico, certo? Errado. Quando a professora de biologia diz que a sexualidade se limita à reprodução humana, todas as práticas que não geram a reprodução são anormais, não são normais, não estão no espectro da biologia. Por vias indiretas, ela disse: se o ato sexual não for capaz de, dentro dos postulados biológicos de onde estudamos sobre sexualidade, gerar reprodução, reproduzir, gerar um outro indivíduo, esse ato sexual ele não é natural. E se o direito toma emprestado a biologia para fundamentar as suas decisões, ou para dar fundamento ao que ele pensa ser a sexualidade, porque o direito não consegue entender tudo, embora deseje, graças à arrogância típica dos advogados, juízes, promotores, procuradores, uma arrogância que só se explica na base do fundamento do poder. Eu digo para os alunos meus, estudante de direito é uma coisa terrível, porque ele entra na faculdade pensando que é advogado. Ele sai pensando que é juiz. Toma-lhe a fazer teses e mais teses. Quando ele se transforma em juiz, ele pensa que é Deus.
e passa a sentenciar sobre a vida das pessoas com uma arrogância que só a caneta lhe garante, e mais nada. Então, o sujeito que está... eu me perdi nessa mania de ficar falando coisa que está fora do meu roteiro. Mas o que eu quero dizer é que a gente indiretamente ensina que a homofobia ela não é um dado, que a relação homossexual não é um dado natural. E se o direito se utiliza da biologia para entender a sexualidade, e a biologia diz não é um dado natural, o direito diz não é normal. E a palavra anormal significa aquilo que não tem norma. É a negação da norma. O direito, portanto, não se presta a regular e a proteger condutas que não são naturais. Porque a biologia insiste em não enxergar as diversas sexualidades, o direito, portanto, de forma tranquila, também se presta a não regular essas condutas ou não proteger essas condutas. O resultado de tudo isso é não apenas uma omissão do direito, mas, sobretudo, um estímulo a uma legitimação da violência. E aí eu me volto novamente ao Código Penal. O Código Penal é uma série de normas, de punições àqueles que transgridem regras legais. E aí a coisa fica mais violenta no caso da homofobia. Porque não há proibição de ser homossexual no Brasil, mas a vivência das homossexualidades, da travestilidade, da transexualidade, rompe uma norma que é moral. Uma norma que fundamenta a sexualidade sobre o prisma moral. Ou seja, se eu tenho uma relação com outro homem, eu estou quebrando com todo o arcabouço moral que diz que a minha relação tem que ser heterossexual, monogâmica, para procriar, tudo aquilo que o Cláudio trouxe como sendo a relação normal, natural, socialmente aceita. E a violência se torna maior porque quando eu quebro uma lei penal, eu tenho uma punição explícita lá no ordenamento jurídico. Quando eu rompo com uma norma moral, eu estou rompendo com um arcabouço que estrutura uma relação de poder baseada no gênero, em que o homem tem o poder, a mulher tem que ser submissa. E ao romper essa norma, eu posso colocar abaixo todo o Estado. Eu posso, inclusive, promover uma verdadeira revolução sexual e os indivíduos encontrarem a capacidade de se emanciparem pela sua sexualidade. Eu posso ser pleno no meu direito de amar. Eu posso estabelecer uma relação de igualdade entre um outro homem, sem que haja submissão que normalmente há entre homens e mulheres, em que os homens submetem as mulheres ao seu comando. Isso modifica a ordem jurídica e a ordem social moral, sobretudo moral. Por exemplo, uma travesti. A travesti é a pessoa que nasce biologicamente com pênis, se vê como mulher. Ela quebra aquela regra de que nasce com pênis vai ser homem, vai ser gênero masculino. Ela nasce com pênis, mantém o pênis, vai ser mulher, vai ter seu gênero feminino. Ela quebra essa ordem. Na cabeça da gente, educados a seguir o padrão do masculino e do feminino a partir da genitália, nasce com pênis, é homem, vai ter mais chance no mercado de trabalho, vai ser o melhor motorista, vai dominar o poder político, porque apenas 8% do Congresso Nacional é formado por mulheres. Aí o sujeito nasce homem. Mas essa pessoa não se acha um homem, se acha uma mulher. Vai construir um corpo feminino. Então dá um nó na cabeça da gente. Peraí, nasceu homem, tem mais chance no mercado de trabalho, e não quer ser homem, vai ser mulher para ser submisso. Já dá um nó na cabeça da gente. Aí vai construir um corpo feminino. Aí dá um nó na cabeça das mulheres, porque as travestis têm o corpo que elas querem ter, embora as mulheres se matem nas academias tentando encontrar o corpo que a travesti constrói. E não tiram o pênis. Mas peraí, eu não aprendi que nasceu com o pênis é homem, é uma mulher com pau? Como é isso? E para piorar a situação, usa o pênis na relação sexual. É muita transgressão. Todo aquele arcabouço formado no prisma do gênero, a partir da genitália, se quebra na travesti. A travesti é a expressão da transgressão. Ela tem que ser calada, sob pena de romper com o sistema moral sexual formado antes dela, e que garante o meu poder de macho, de homem branco e adulto. Então eu vou não só me calar, não legislando para combater a homofobia, como o direito vai se prestar a legitimar a homofobia, quiçá estimular a homofobia, sob pena de romper toda uma estrutura montada, estrutura de poder. Para garantir essa relação de poder, o direito vai se prestar a legitimar a violência. E como é que ele legitima a violência? Não apenas com a omissão, mas sobretudo com a atuação dos atores do direito. Juízes homofóbicos, advogados homofóbicos. Eu, certa feita, me deparei com uma situação bem interessante.
Primeiro que no meu cotidiano, eu sempre, como advogado, eu só atuei com causas de discriminação contra a violação de direitos humanos. Eu tive essa oportunidade de só atuar com essas causas. E era muito engraçado perceber alguns colegas meus que se diziam friendly, amigo dos gays. Né? Todo mundo tem um amigo gay, um só. Eu tenho um amigo gay, minha consciência fica tranquila, ele mora lá no Acre, eu não conheço, mas eu tenho um amigo gay. Então tinha alguns advogados que até aceitavam lidar com essa situação e recebiam, por exemplo, uma travesti no seu escritório depois das 6 da tarde. Porque a agenda está sempre cheia, sabe como é? Não tem mais cliente nenhum, ela pode entrar depois das 6. Ela até aceita. Certa vez eu participava de um evento e aquilo me chamou muita atenção, porque todo mundo que foi... O evento era um curso de direito homoafetivo, né? Portanto, você pressupõe que as pessoas que estejam falando, de alguma forma, têm uma tranquilidade com o tema. Direito homoafetivo, direitos homossexuais. E aí todo mundo fazia a seguinte fala: não, porque quando vocês vão começar a advogar, para advogados, vocês vão ver, vão te chamar de viadinho, de lésbica. Olha, eu não sou, viu? Eu advogo porque eu sou legal. Sabe? Pô, tá bom. Primeira fala, segunda fala. No outro dia foi a minha fala. E eu comecei a dizer, olha, depois do meu discurso, né, da minha palestra, vocês vão ouvir de fato, vamos falar, vocês vão advogar com essa temática, vão falar que vocês são gay. Aí eu pensava, ele disse, pois é, eu quero dizer a vocês que eu sou gay. Eu quero dizer a vocês que não tem que ter receio de assumir uma luta. Advogar nessa questão não significa advogar em causa própria. Politizar a minha sexualidade para garantir direitos não significa que eu esteja apenas querendo cooptar clientes, mas eu estou assumindo um papel de resistência. E são poucos que têm coragem de fazer isso. E o direito legitima a violência quando não apenas reproduz as práticas baseadas no binarismo de gênero, como muitos de nós, advogados, juízes, promotores, sobretudo juízes. Aliás, o Ministério Público de São Paulo também é de um conservadorismo que me mata de vergonha. Mas em legitimar a violência, em não reconhecer que existe uma outra vivência de sexualidade. E, por exemplo, se recusar a alterar o prenome de uma transexual, ainda que não tenha feito a cirurgia, ou mesmo de permitir que a travesti modifique o seu prenome e o seu sexo. Até porque o direito é tão estúpido em certos aspectos que não consegue perceber que sexo não é gênero. Mas a gente bota lá na hora de registrar registro civil e público o sexo da criança, masculino, e nós estamos falando de gênero. Mas enfim, eu sei como meu tempo está partindo, eu quero dizer para vocês o seguinte: como é que a gente lida com tudo isso? O direito naturalizou a sexualidade e judicializou a sexualidade. Eu tenho, como forma de enfrentamento, duas questões para colocar. O primeiro, a ideia de criar um novo senso jurídico. Um novo senso coletivo do que seja o direito. E precisa, portanto, pluralizar o direito. Tornar ele plural. Fazer com que a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e os intersexos, porque aqui eu dou a mão ao palmatório, eu muito pouco conhecia de intersexos, participei de um evento há 2 semanas em Salvador, e dividindo a mesa comigo tinha uma juíza que trabalhava com a questão dos intersexos, que vai muito além da minha mera percepção, e olha que eu me considero um rapaz que conheço dessas temáticas. Né? A gente não compreende a questão da intersexualidade. A criança nasce, em cada 4.500 nascidos no Brasil, uma criança é intersexo. Ou seja, se nascem hoje 9.000 crianças, 2 são intersexos, e a gente não tem sequer olhar para esse problema. Então, como é que a gente consegue mudar o senso comum do direito? Pulverizando. Fazendo com que essas pessoas possam participar para garantir os seus direitos. E eu participei segunda-feira de um encontro de travestis e transexuais regional, travestis de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo nunca vem, Rio de Janeiro, e eu dizia para elas, quantas de vocês já entrou com uma ação judicial para mudar o prenome de vocês? É preciso fazer com que essas pessoas entrem no universo do direito para reivindicar os seus direitos. Direitos subjetivos, direitos da sua personalidade, mas, sobretudo, para que possa pulverizar esses nossos esses postulados jurídicos de outras visões, de outras ideias. Então, é preciso criar um novo senso jurídico. E aí eu vejo alguns alunos aqui de direito. A responsabilidade se compartilha. Não é só de Dimitri, do Vanderlei, do Cláudio, da turma de serviço social, porque também no serviço social é preciso pulverizar
Há uma lógica antiga de que o serviço social se limita à assistência social, ao assistencialismo. Eu me lembro que eu participei de um evento para assistentes sociais do Emílio Ribas, e que eu dizia, a lógica do assistencialismo foi superada. E essa lógica do assistencialismo é reiterada pelos governos, sobretudo numa cidade como São Paulo, que está acabando com a política de assistência social no município de São Paulo. Quer dizer, é preciso pulverizar para ter um outro olhar sobre essas populações. Mas aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, que aí eu já parto para concluir. Países como Argentina, África do Sul, Espanha, Portugal aprovaram o casamento gay. Casamento gay. Agora no Brasil voltou a discussão, ainda também de forma muito enfraquecida, mas acho que tende a tomar conta, com o projeto a proposta de emenda à Constituição do deputado John Willis. Tem 10 minutos ainda? Tá ótimo, vou cantar. Porque eu já estava baixando para terminar, ainda tem 10 minutos. O John Willis apresentou, ele, a partir de um estudo de Hannah Arendt entendendo que era a forma de superar toda a resistência aos judeus, era promover o casamento interracial. O John Willis pegou essa ideia, entendendo o casamento como sendo um instituto, um contrato do direito, e o nosso direito é tão contratualista quanto civilista, e nada mais quase, né? Trouxe essa ideia para criar o casamento gay como uma forma de interagir culturas e possibilitar o diálogo com religião, com direito. Então já apresentou esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, e está levando esse debate adiante. Vai enfrentar a resistência, a gente não conseguiu criminalizar a homofobia, a gente não conseguiu muita coisa que dirá casamento gay. O que a gente conseguiu foi, a partir de uma decisão do Supremo, o reconhecimento das uniões homoafetivas. E alguns juízes, dá para contar na palma da mão, têm autorizado a conversão da união estável homoafetiva em casamento. Eu conheço, o Vanderlei trouxe 7 casos, eu conheci 3. 2, um no Rio, em Brasília, e um em Jacareí. Eu não sabia nem que tinha mais 4. Há essa conversão. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça não tem autorizado nenhum pedido de conversão. Quem dirá? Nenhum pedido não é de conversão, não. É de... Quando você vai casar, você tem que primeiro fazer uma coisa... Esqueci o nome. Então, a gente está avançando muito pouco. Por que esses países avançaram? O que há em comum com a Argentina, África do Sul, Portugal e Espanha que fez com que esses países avançassem na proteção dos direitos sexuais como direitos humanos? O meu entendimento é uma valorização, uma cultura que respeita os direitos humanos. Nascida de onde? De um processo de uma justiça de transição, de uma revisão do que significou os seus estados, seus governos autoritários, as suas ditaduras, com relação àqueles países. Por exemplo, a Argentina. A Argentina completou a transição democrática. Como é essa coisa de transição democrática? Como eu tenho mais alguns minutos, eu vou falar. Tem um pesquisador chamado Guilherme O'Donnell, um argentino, que diz que para chegar-se no Estado democrático, os países da América Latina têm que passar por 2 transições. A primeira transição é aquela que sai do Estado ditatorial para um Estado de eleições democráticas. E a segunda transição é que sai de um Estado de eleições democráticas para um Estado democrático. No meu entendimento, esse Estado democrático se alcança com a plena participação política. Só que esse processo de transição precisa, dessa segunda transição, precisa vencer um histórico de violação a direitos humanos perpetrado pelo Estado. O Brasil se limita ao Estado de eleições democráticas. Está tentando avançar na sua transição, criando uma justiça de transição, criando uma comissão de verdade que está fadada a ter pouca eficácia. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Comissão da Verdade, mas extremamente limitado. O Brasil não teve coragem de tocar nas suas feridas. A Argentina não só tocou, como todos os ex-presidentes foram parar na cadeia, ditadores. Me recordo de um caso de generais, todos esses altos figurões do Exército que cometeram crimes contra a humanidade estão sendo julgados e condenados. E me lembro de um caso de um padre, e aí eu gosto de falar do padre porque envolve a questão do Estado laico, em que ele ouvia em confissão os presos políticos que haviam acabado de ser torturados, e aí Zé Ramalho fala, e na tortura toda a carne se trai. Esses presos terminavam por falar sobre o segredo da confissão, que é um segredo perpétuo, falavam das situações que lhe guiaram, da luta armada, e o padre imediatamente delatava aquela confissão para o Estado. Esse padre foi condenado à prisão perpétua de crimes contra a humanidade pelo número de pessoas que ele conduziu à morte em razão de ter quebrado com o juramento perpétuo, com a confissão do segredo perpétuo. A África do Sul,
criou o Tribunal da Verdade para lidar não com o Estado ditatorial em si, mas com uma estrutura política que era o apartheid. E após o regime do apartheid, se criou um Tribunal da Verdade, onde as pessoas buscavam entender o que houve durante o regime do apartheid e, ao mesmo tempo, haver uma reparação moral e jurídica para quem sofreu com todas as atrocidades do apartheid. Na Espanha, limpar da memória o que significou o regime de Franco, tirar todas as imagens de Franco da Espanha, dessacramentalizar o cemitério onde ele estava enterrado, porque era terreno sagrado, porque lá estava enterrado o ditador Franco. Em Portugal, a mesma coisa. São países que lidaram com as suas feridas e que aprenderam a respeitar os direitos humanos. No Brasil, se nós pegarmos os crimes de maio, que aconteceu depois dos ataques do PCC, aqui em São Paulo, quase 500 pessoas executadas sumariamente, os boletins, os inquéritos policiais apontavam como resistência seguida de morte, tiveram a chancela do Ministério Público, que mandou arquivar tudo porque havia resistência seguida de morte, sendo que a grande maioria das pessoas que morreram foi com tiros direcionadas na cabeça, de cima para baixo, ou no peito, de cima para baixo, tendo seu braço chamuscado, ou pessoas amarradas, o que levava a crer que havia execução sumária. Esse Estado que não tratou ainda das feridas da ditadura, que ainda legitima a chamada resistência seguida de morte, que foi uma coisa criada na ditadura para justificar os assassinatos do Estado contra militantes opositores, esse Estado não avança em direitos humanos. Aqui a gente não apenas legitima condutas como tortura, como execuções sumárias, como mais ainda premia, dá prêmios aos torturadores com nomes de rua, nomes de praça, e sobretudo com o silêncio, muito bem disse Cláudio, o silêncio é também perverso, com o silêncio diante das atrocidades. Essa semana eu recebi um e-mail de um cara, não lembro se ele era médico, que diabo que aquele homem era, que hoje é advogado em Rondônia, em que ele executou várias pessoas e continua impune. Me lembro de um caso de uma universidade estadual da Bahia, eu que vim da Bahia, converso todos os orixás, me lembro de um caso lá em que o reitor era um ex-torturador e um professor que passou no concurso público, na hora de tomar posse como professor, diante daquela figura que o havia torturado, não teve condições. Nós não temos nenhum trato com a história, a herança da ditadura militar, portanto não aprendemos a respeitar direitos humanos. E mais ainda, dividimos os direitos humanos entre aqueles que têm mais direitos e os que têm menos direitos. E estabelecemos discursos para justificar a violência. O resultado disso é, enquanto a gente não avançar na pauta de direitos humanos, a gente não vai conseguir reconhecer os direitos sexuais como direitos humanos. Enquanto o Brasil não aprender a lidar com as suas feridas e aprender a limpar, para usar a expressão da Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que também foi torturada, ela que é médica, que dizia, não se cura uma ferida se não limpar essa ferida. Enquanto o Brasil não limpar as suas feridas para que elas se curem, nós não criaremos uma cultura de respeito a direitos humanos. Enquanto ainda dicotomizarmos direitos humanos entre direitos de segurança pública para uma elite versus direito à educação e à saúde e ao trabalho de uma grande maioria vulnerabilizada, a gente não cria uma cultura de respeito a direitos humanos. E aí, nós não entenderemos como direitos sexuais sendo uma pauta dos direitos humanos. Nós ainda entenderemos que a travesti, aliás, aquela coisa assim, eu não tenho preconceito, né? Está assistindo lá o Jornal Nacional, o repórter o William Bonner diz, na manchete, um casal de homossexuais foi agredido na Avenida Paulista. A gente fala assim, que coisa absurda, não pode isso acontecer. Aí o repórter vai apresentar a matéria e diz, eles estavam andando de mãos dadas quando foi atacado por um grupo de 10 esquerda. Mas também o que eles querem dar de mão dada, né? Precisa isso. Enquanto a gente ainda entender que direitos são relativizados, quando precisam ser mais absolutos, a gente não vai ter cumprido a nossa transição democrática, a gente não vai respeitar a travesti na sua identidade de gênero, a gente não vai entender que a transexual constrói a sua vida pessoal, social, política, existencial, com um nome distinto do seu nome no registro civil. A gente não vai perceber que, para além das formalidades morais, a dimensão afetiva e amorosa pode impactar o olhar que eu tenho sobre o casal homossexual, o casal de gays e o casal de lésbicas. A gente não vai avançar enquanto cidadãos, enquanto civilização humana.
Meu tempo acabou, não dá tempo mais de contar história nenhuma. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Obrigado.